O que mais que é muito diferente da nossa cultura ocidental? A disciplina. Né? O japonês, ele é... Se tu disser para ele, segue em linha reta, ele vai em linha reta. Se tu falar para eles, ó, tu tem que ir daqui e lá, ele vai dizer, não, se tiver um atalho, eu vou pegar o atalho. Né? Olá, o Personalidades de hoje escolheu uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, morou no Japão e escolheu Araranguá para criar sua família. Ele viajou bastante, vai contar um pouco dessas viagens dele e vocês vão conhecer um pouquinho mais então do João Suá. Tudo bem, João? Tudo bom. Tu és gaúcho? Gaúcho, Santa Maria. Bem gaúcho? Bem gaúcho. Gremista? Gremista. Ah, que coisa linda. Então, há quanto tempo tu estás em Araranguá? Araranguá vai fechar 2 anos. 2 anos que passaram voando. Bom, antes da gente chegar assim a esse momento que tu vieste para Araranguá, vamos lembrar um pouquinho assim, da tua infância. Foi em Santa Maria também, não? Foi em Santa Maria. Eu vivi em Santa Maria até meus 15 anos, 14, 15 anos. Depois fiz a primeira viagem ao Japão. Com 14, 15 anos? 15 anos. Ah, sério? Foi meus pais, a família toda. Ah, foi a família toda. São quantos irmãos? São 2 irmãos. Só tu e teu irmão? Tem mais um. Tem mais um, tá. E aí vocês foram todos pro Japão? Foram passear ou foram morar? Não, fomos a trabalho. Né? Meu pai já tinha ido anteriormente, passado 2 anos lá, e veio com a ideia de levar a família toda. Né? Aí como 14 para 15 anos não tem voto, tu vai. Né? Então, uma coisa assim totalmente inesperada. Né? Mas foi uma experiência. No que ele trabalhava? Naquela época estava muito aquecida a parte de automóveis, fábricas de automóveis no Japão. Então foi tudo, todo mundo acabou indo para esse tipo de trabalho. Né? E tu também fosse trabalhar? Também. E podia trabalhar lá com 14, 15 anos? Aí é que tá, né? Aqui não se pode, mas lá pode trabalhar sem problema nenhum. E com a mesma jornada, tudo igual? Jornada normal, só tu não trabalha feriados, né? Não faz hora extra, esse tipo de coisa. Do restante é normal. Tá, e daí como é que foi esse impacto, assim, sai do Brasil pro Japão? Foi uma coisa, assim, quando eu conto às pessoas fica até algo meio engraçado, porque apesar de eu ser japonês, em Santa Maria tinha uma colônia japonesa pequena, comparando-se, né, a outras cidades. E ao chegar lá, eu saio no aeroporto assim, olho para um lado japonês, olho para o outro lado japonês, né? Quanto japonês? Primeira coisa que veio, quanto japonês? Meu Deus, que tanto japa! Exatamente. E eu não entendia nada. Apesar do meu pai e da minha mãe, eles saberem falar fluentemente. Eles em casa, eles não tinham o costume de falar. Apenas quando eram assuntos restritos a eles conversavam entre eles. Eles sempre fazem isso. Então acontecia isso. No geral, era só português. Mas os teus pais são brasileiros? São japoneses. Eles são japoneses. Eles vieram de lá quando eram crianças. Então, e vieram para essa colônia de Santa Maria? Eles rodaram um pouco, mas foi sempre no Rio Grande do Sul. Mas eles já se conheciam? Não. Não foi o tal do Miai, que os pais decidem, né, apresentam. Sério, isso existe ainda? Não, existia, né? Existe. Hoje em dia não. Sim, mas eles são super jovens, se a gente for comparar, sem pensar. Mas naquela época ainda tinha uma coisa assim. Então, os pais escolheram o casamento. Exatamente. É a loteria, né? Felizmente, no caso deles, foi a Mega Sena, eles foram premiados e deu certo, né? Que legal, bom. Mas era dessa forma. Então, e daí com os pais deles, eles falavam japonês e não perderam essa prática? Sim, não perderam. E aí, agora conosco não tinha, era uma dificuldade, falar com avós, com tios. Foi uma coisa assim, foi
uma missão impossível, até eu ir para lá e aprender na marra. Pois é, porque não é só assim, poxa vida, é o alfabeto, é tudo, é tudo. Totalmente ao contrário, até ao contrário mesmo, porque chegar lá, a direção do teu carro é ao contrário, a via é ao contrário, né? Então é uma mudança assim radical. É um exercício mental bem grande. Bem grande. Tá, e mesmo assim tu fosse direto trabalhar? Fiquei alguns meses, né, aí até completar os meus 15, aí comecei a trabalhar. E aí no meio de japoneses, né, algumas pessoas trabalhavam com brasileiro de auxiliar. Eu não tive essa sorte, ao mesmo tempo eu tive a sorte de não ter que acabar me virando, que aprendendo, né, meio que no achômetro, acho que é isso, o pessoal falou, acho que é isso. E aí tu vai pegando, né, vai pegando o jeito, né. Então, hoje teve um irmão meu mais velho que foi também, ele sempre trabalhou com auxílio de um brasileiro. Hoje ele não fala metade do que eu entendo, do que eu falo. Claro, porque tu se forçou a entender. Exatamente. E aí tu aprendeste a falar primeiro do que escrever, óbvio. A escrita, eu nunca estudei. Muito raramente pegava algum livro para entender alguma palavra meio desconhecida, mas escrita eu nunca estudei. Eu fui assim, eu frequentava karaokê, né, lá é muito popular, né, e aí tu vai aprendendo a letra, tu começa a pegar também as palavras, né, quebra a cabeça, vai juntando e tal, e aí tu vai aprendendo. Tu vai andar de trem, tu tem que saber o nome da cidade onde tu vais. Né? Na realidade, tu memoriza aquela... Exatamente, e aí tu começa a entender, essa palavra quer dizer isso com aquilo. Só que o japonês, o kanji japonês, ele é muito difícil. Porque uma palavra separada, ela pode ter 3, 4 significados, dependendo com a outra palavra que ela se juntar. Então é uma coisa complicadinha, né? Mas tu vai pegando, aos poucos tu vai... Tá, e aí não rolou nada de namoradinha, assim, certo? Olha, na época não sobrava tempo, a língua não ajudava ainda, então... Sei. Não. Tá, mas tu não tinhas terminado o ensino médio? Não, eu tive que parar. Tu deu uma pausa. Para ir para lá, depois retornei, dei sequência. Foi entre idas e vindas, tive 13 anos de Japão, mas não direto. Sei. Ia, voltava, ficava um pouco, retornava. Né? E sempre, na primeira vez foi com meus pais, na segunda já foi sozinho. Aí o que te fez retornar ao Brasil? Na verdade, assim, pela primeira vez, por ser muito novo, sempre ficava aquela coisa mais forte do Brasil. Brasil. Os amigos, tá. Né? Então, isso puxou muito de retornar e de continuar os estudos também. Porque eu sempre gostei de estudar e, na verdade, eu não queria ir, mas é para poder continuar os estudos. É? Tu era bom aluno? Eu tive algumas tu gostava de estudar, mas... tive uma retomada, digamos assim, quase uma retomada boa. O que tu preferia na escola? Que disciplinas? Matemática, física, Sei. por aí. Tá. E aí tu retornasse para terminar os estudos? Aí eu retornei para retomar os estudos, só que no que eu cheguei no Brasil, nós chegamos no aeroporto de São Paulo, no que eu cheguei assim já deu aquele baque de tu ver assim o visual, tu ver favela, tu ver coisa que tu ficou um bom tempo, eu fiquei um bom tempo sem ver nada disso, né? Tu não vê lá no Japão assim, lixo jogado no chão, é raro, acontece sim, mas é raro. As pessoas levam, guardam no bolso, né? Esperam para jogar no lugar certo, então tudo isso, não tem aquela coisa assim de tu ver alguém atirar alguma coisa pela janela do ônibus, né? Então foi um baque. Te dizer que foi um baque maior ao chegar aqui do que lá, né? Porque tem aquela coisa que dizem que coisas boas tu te acostuma rápido. As ruins é que são mais difíceis. Né? Chegando no aeroporto também, lá tu chegava no aeroporto, porta automática, né? Ar condicionado, etc. Tá. Aqui não, totalmente diferente. Então foi um baque maior ao retornar, né? Porque tu te acostuma com uma coisa, chega aqui até tu retomar o que era, dá vontade assim de ir embora para lá. Que interessante.
nos primeiros 2 meses, assim, era uma coisa que eu não gostava nem de sair na rua. Sério? E tu voltaste para Porto Alegre? Para Santa Maria. Para Santa Maria. Santa Maria. Tá. Mas com o tempo tu vai te acostumando, tu vai revendo teus amigos, né? Então tu acaba indo ao cotidiano, sempre com aquela coisa de, mas lá não era assim, não era assim, sempre fica aquele resquício, né? Mas tu toca a vida, né? Que a princípio era retornar e continuar aqui e só retornar acaso do Japão, eventualmente no futuro pós-formatura, etc. Entendi. E os teus pais vieram junto? Meus pais retornaram juntos, logo em seguida meu pai voltou para o Japão de novo, minha mãe ficou alguns meses, uns 5 meses conosco, e aí os filhos ficaram, nós os irmãos ficamos e os meus pais retornaram para lá. Aí ficamos estudando, né? Ficamos naquela vidinha de mesada, né? Vidinha ruim, péssima, né? E foram-se 2 anos após isso. Depois eu tive que retornar ao Japão porque meu pai faleceu. Sério? Ele faleceu lá? Ele faleceu lá. Faltava 1 mês e meio para ele retornar ao Brasil. Acabou falecendo. Então, aí esse acontecimento acabou mudando todos os meus planos. Acabei parando os estudos novamente, retornei para o Japão. E aí fiquei mais 2 anos. E aí foi uma coisa bem difícil. Tem uma perda tão grande e ao mesmo tempo estar lá sozinho. Né? Aí foi um choque não tão grande quanto no primeiro, mas foi um choque diferente, emocional e tal, né? Mas foi uma coisa assim, de dizer que essa segunda parte me fortaleceu mais como pessoa. É uma bagagem que eu acabei acumulando, que hoje eu carrego pelo resto da vida e hoje me ajuda bastante, né? O que tu lembras assim bastante do teu pai? Meu pai, que eu lembro, era uma pessoa assim que decidida. Eu falo assim, se tu decide fazer uma coisa, tu faz, né? Não vai naquela assim, eu vou fazer mais se não der, não vai já com o porém, te decide e vai, né? Claro, tu pesa os prós e os contras, mas decide e vai, né? Então isso eu carrego muito, né? Quando eu decidi vir para cá, eu falei assim, não, eu vou para lá e não retorno mais, né? Antes de vir para cá eu já trabalhei numa empresa nessa parte do sushi durante 13 anos, né? E apareciam propostas de mudança de cidade, etc. Eu falava não vou, porque trocar 6 por meia dúzia não é minha ideia. No momento que eu sair eu não quero mais voltar, né? Então eu sempre carrego comigo, se eu vou fazer alguma coisa, é fazer já não pensando no porém ou no se. Sim. Né? É ir para... Quantos anos tu tinhas quando teu pai faleceu? Eu tinha 19 anos. Era super novinho também. Tu és o quê? Do meio? Eu sou do meio. Parabéns. A tal história do filho do meio. Do filho do meio. Como é que é pra ti, assim, ser filho do meio? O que representa isso? Eu ouço e também sinto, né, que teve uma cobrança diferente. Para cada um teve uma cobrança diferente. Sim. O filho mais velho, porque tu tem que respeitar, porque tu tem o irmão mais velho. E aí o mais novo é tal, não, tu tem que dar uma colher de chá. Tadinho, Então meio que tu fica ali encurralado. Né? Mas eu não tento me apegar às coisas ruins, aos fatos ruins, eu tento me apegar ao lado bom. Quer dizer, isso acabou me tornando hoje em dia só o que mais mete a cara. Né? Eu vou sem muito receio, claro, pesa assim, mas vai. Sim. É o que toma a iniciativa. Dentro da família eu sou, entre os irmãos, eles podem até ficar bravos ouvindo isso, mas eu sou o que saiu da barra da saia da mãe. Sim. Né? Até inclusive o meu irmão mais novo veio pra cá, né? Pra cá, e quando tu retornaste ao Japão, tua mãe estava lá? Ela estava lá, mas não estava comigo. Era uma cidade, ela estava em Tóquio e eu em Kanagawa, uma outra província. Mas vocês têm família lá? Tipo, ela tem família lá? Ou não tinha mais esse... Não, todos os meus avós já estavam aqui, meus tios, todos já estavam aqui. Depois, a irmã dela, minha tia, acabou indo também para trabalhar, mas pessoas que residam lá, assim, de uma família, de mais próxima família, não. Nessa segunda vez que tu foste ao Japão, quanto tempo tu ficaste? Nessa segunda vez eu fiquei 1 ano e 10 meses.
fui assim, pensando no trabalho. No que tu trabalhavas daí? Lá, olha, lá eu girei bastante, porque era aquela coisa, eu estava meio mercenário. Onde me pagava mais, tu ia. eu ia. Tá pagando. Sem amor à camiseta. Não interessa o serviço, né? Pesado, né? Dormia pouco. O último trabalho que eu fiz, ele era de 2 jornadas num dia só. Trabalhava de dia e na madrugada, de dia e madrugada. Nesse meio tempo, tu dava uma cochiladinha. Mas é aquela... Tu tem que ter... Tu entra num ritmo também, né, João? E tu tem que pensar, colocar na cabeça, o que tu veio fazer? Trabalhar. Bom, então, vai. Né? É muita disciplina. E aí ficaste quase 2 anos, voltou. E por que tu voltou? Retornei também porque tinha algumas coisas, né, entre família para resolver, esse tipo, e também para dar uma relaxada. Né? Vir para cá, tu ficar 2 meses aqui de férias é uma coisa, tu ficar 2 meses de férias lá é bem diferente, o custo é bem mais alto. O lazer lá é muito caro. Então, quer dizer, compensa muito mais tu vir, retornar, dar uma paradinha, e aí eu vim naquelas assim, vou retornar, tanto que eu já retornei para cá, já vim para o Brasil com a passagem de ida para o Japão. Ah, tá. Aí nesse meio tempo meu irmão mais velho quis ir junto, daí fomos nós 2. E aí só que dessa vez já foram 5 anos. Não foi uma pausa tão curta assim. O que além desse choque que tu sentiu assim na rua, né, a impressão, o que mais que é muito diferente da nossa cultura ocidental? A disciplina. Né? O japonês, ele é... Se tu disser para ele, segue em linha reta, ele vai em linha reta. Se tu falar para eles, tu tem que ir daqui e lá, ele vai dizer, não, se tiver um atalho, eu vou pegar o atalho. Né? Ai, que legal, vou por ali, eu acho. Exato. Né? Essa é a maior diferença. Só que tem o lado bom e o lado ruim, a maioria das coisas, né? Lá eles davam mais valor ao brasileiro por causa disso. Eles acabavam criando assim um apego a essa coisa. O brasileiro sempre dá um jeito. O japonês, ele acontecia alguma coisa com a máquina de serviço dele, ele parava. Não faço mais nada, vou chamar o fulano até ele retornar, não faço nada. Ele só faz aquilo que é determinado a fazer. Aí o brasileiro olhava, mais ou menos aprende, bom, o cara fez isso. Já pega um chiclete, já MacGyver, dá um jeitinho e toca adiante. Então eles acabavam gostando dessa coisa do brasileiro, de ter essa vontade própria de querer fazer ser criativo. Exato. Só que isso a princípio pode ser bom, mas em excesso também pode acabar. O que tu sentias contigo, assim, por ser brasileiro? Primeiro que as pessoas não sabiam que tu era brasileiro, né? Exatamente. Tu chega no Japão, olha pra ti, é um japonês. E quando elas descobriram que era brasileiro, tu sentia alguma diferença no tratamento? Não no trabalho, mas assim, entre amigos e tal? Quase nunca. Aconteceu uma vez, né? Num determinado trabalho, esse que eu te falei que era turno de à noite, aconteceu. Só que aconteceu também por causa de outros brasileiros. Porque o japonês é assim, ele pode abrir as portas para ti. Só que se tu pisar na bola, caiu, acabou, não tem mais conversa. Né? Então, muitos brasileiros acabaram exagerando, né? Perderam a confiança das pessoas e aí, então, cada brasileiro é tudo a mesma coisa. Né? Te colocavam num saco e tudo a mesma coisa. Então, é complicado. Quando chega esse ponto, é complicado. Por isso que eu, na maioria das vezes, procurava trabalhar em locais onde tinha mais japoneses do que brasileiro. Já para não acontecer isso. Então, porque o japonês, assim, no início, ele vai te analisar. Analisa como tu é, como é teu serviço e tal. Se tu ganha a confiança dele, tu tem um amigo pro resto da vida. Então, só que pessoas acabam exagerando. O que foi mais difícil para ti no Japão, assim, todos esses 13 anos, o que foi mais difícil tu acostumar ou que tu não acostumou mesmo? Mais difícil de acostumar, eu acho que é a liberdade que tu tens aqui. Por exemplo, aqui tu vai
fazer um camping, tu reúne teus amigos na tua casa, faz um churrasco e aí aquela baderna, né? E lá tu não tem esse espaço para fazer, né? Tu até tem locais, tem praças que tu pode reunir as pessoas e fazer, só que as outras pessoas são mais quietas, são mais comedidas, então tu acaba meio que entrando naquilo ali, né, naquele sistema. Não é um pouco triste? Eu acabei me adaptando a isso, né? Porque eu sou daquela filosofia, se tu vai para algum lugar, tu é visitante. Mesma coisa, se eu vou na tua casa, eu não vou chegar pegando o controle remoto, colocando os pés em cima da mesinha. Né? Então quer dizer, tu te adapta ao local onde tu vai e não queira que o local se adapte a ti. Né? Então eu não tive muito problema por causa disso. Né? Eu quis aprender como é que era o sistema e quis entrar mais ou menos, né, no andar. E como é que é o relacionamento homem-mulher no Japão? Qual é a diferença? Como é que são as meninas, as garotas? Mudou bastante. Da primeira vez que eu fui, ainda era bem radical pelo que se via aqui. Né? Por exemplo, o homem andava na frente e a mulher andava atrás. Nessa época era em 1981. Eu ia te perguntar, em 81 tu não estavas lá, quando o Grêmio foi campeão? Não estava, infelizmente. Tu já pensou? Infelizmente não estava. Tá. Não estava. Então a mulher andava atrás. Isso, né? Essa na primeira vez, em 88. Depois eu retornei em 92, já tinha mudado bastante. Nossa, que rápido! Mudou bastante. Essa coisa assim de começar a entrar bastante estrangeiro, né? Então teve essa virada assim e dava para ver assim um equilíbrio maior, né? Não ainda de andar de mão dada, etc. Não. Ainda não. Mas tu via algumas mudanças, leves, mas para quem já tinha visto antes eram mudanças. Né? Hoje em dia, a última vez que eu fui para lá foi em 2004. Aí não, agora em vez da mulher carregar a bolsa, o namorado é que carrega. Isso nas novas gerações. Sim, mais sim, novos. sim. Os velhos não, ainda continua. Mas é assim. Vem, Totó. É mais ou menos assim. A mulher anda na frente e o rapaz anda atrás. Carregando as compras. Exatamente. Então mudou bastante. O que o Ocidente estraga. Bom, já que a gente falou de Grêmio, de Tóquio, de não sei o quê, tu sentia falta disso, assim, dessa parte? Bastante, sentia bastante. Nós procurávamos lá, até na época, tinham amigos meus que recebiam um jornal, daqui que enviavam para lá só para ter notícias. Né? Só para ter notícias. Porque na época tu não tinha nada, né? Hoje tem a internet, tem essa maravilha, né? Pois é. Tá longe. Não tinha. Tu ficava isolado, né? Notícias daqui somente por carta, né? Que demorava aí, tu mandava uma carta até tu receber, demorava uns 20 dias, mais ou menos. Podia ter mudado tudo em 20 dias. E o engraçado também aí, vindo de lá para cá, levava em torno de 4 ou 5 dias. O retorno é que era demorado. Retorno é que era demorado. Nossa. Tinha alguma coisa que é parecida, que o Japão e o Brasil têm em comum? Tem em comum? Olha, o que posso te dizer assim? Aqui nós temos o carnaval, uma festa, né, que reúne todas as pessoas e classes uma vez por ano. Lá tem alguns festivais, né, que daí as pessoas saem na rua, aí celebram. Mas não sai seminu? Não, os homens usam umas tanguinhas que tem que carregar uns. Aí até usam, mas não. Uma coisa cultural daí. É como se fosse um traje tipo para celebração. Do resto não. Só isso que tem em comum. Porém, hoje em dia, em Tóquio tem uma cidade que eles fazem um carnaval. Com cara de Brasil? Vão cantores, bandas, etc. E num dia eles vão lá e fazem um carnaval. Tem isso. A gente está gravando Personalidades hoje aqui no Daiichi Sushi,
que é esse espaço. Vocês acompanham Personalidade, sabem que estou sempre fazendo comercial, porque realmente é muito bom, de uma qualidade excelente. Vocês estão conhecendo um pouco mais do João, que é um dos sócios proprietários aqui do Daiichi Sushi. E quem patrocina também nosso programa, que eu vou fazer o comercial, é o Restaurante Peninha. E o Restaurante Peninha tem almoço, todos os dias um almoço ao quilo, muito gostoso. Tem até um prato feito, se quiser lá, tá rápido, não quer ficar escolhendo muito, pode ir. A comidinha assim, bem caseira, um precinho bem acessível e aquele atendimento especial, né, do Restaurante Peninha, que tem também tábuas, lanches, à noite também tem atendimento, final de semana, todos os dias, eles estão sempre lá. E fica uma dica, inclusive, para tu fazeres o teu evento lá, aniversário, casamento, formatura, porque é um espaço muito bonito, tem um estacionamento bem grande e não concorre com o Daiichi, porque o Daiichi é único. O Daiichi tem sushi, sashimi. O que mais vocês têm? Nós temos a parte quente, o yakisoba, né, o teppanyaki, temos também gyoza, sobremesas diferenciadas e até já vou te dar umas novidades. Né? Como tu já sabe, nós estamos de mudança, o cardápio também vai mudar, vamos ter aí pratos tailandeses. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e a gente volta e o João conta todas as novidades pra gente, tá bom? Não sai daí.